Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Dose de Cuidado, o podcast da Rede Central. Eu sou a Estela e hoje nós iremos falar sobre a nutrição, o quanto ela pode impactar na nossa saúde física e mental. Iremos abordar sobre o jejum intermitente, mitos sobre nutrição e também vamos falar sobre a nutrição funcional na cirurgia plástica. E para isso nós convidamos a doutora Juliana Koike, que é nutricionista especialista em nutrição funcional. Ela irá nos guiar por um bate-papo incrível, cheio de informações sobre nutrição e qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu que aceito o convite. Para mim é muito também interessante estar aqui, podendo trazer a nutrição para você e para quem também tem curiosidade e alertar e também trazer uma nutrição diferente, que não é só falar sobre alimentos. Nós vamos falar sobre muitas coisas aqui hoje. Que legal, doutora. E assim, a gente já tem muitas dúvidas sobre como manter uma alimentação saudável e o que seria essa alimentação saudável. A alimentação saudável hoje é comida de verdade. Então, a gente traz o alimento para trazer saúde e longevidade. Então, hoje, fugir de industrializados, fugir de fast food, isso é uma alimentação saudável. E não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma. É a salada, é o arroz, é a carne, é o jeito de preparar. Então você tem vários ingredientes e com esse ingrediente se torna um alimento saudável ou não saudável, dependendo do jeito que você prepara ele. Então eu te dou um exemplo na minha consulta, então eu tenho 2 ingredientes. Então você, ao invés de você fazer um peixe frito, empanado no meio de um óleo, você vai fazer um peixe grelhado. Então você já está trazendo saúde para essa refeição. A ordem que você também come faz muita diferença para a alimentação saudável. Então a gente tem estratégias para trazer saúde e qualidade de vida. E não é tão complicado como muitos imaginam, né, doutora? O simples já se torna uma alimentação saudável, né? Sim. E não tem aquela regra de também tirar tudo, os alimentos que o pessoal gosta, né? Eu não quero ficar sem comer. Então não é bem desse jeito, não é, doutora? Não, não é. Então por isso que ele é personalizado. Quando a gente faz uma abordagem, sabe do que você gosta, do jeito que é teu dia a dia, a hora que você acorda, a hora que você dorme. Se você come na sua casa, no restaurante, quem prepara a sua comida. Então tudo isso a gente faz de acordo com a sua necessidade, para trazer essa qualidade de vida que todos precisam. Uma coisa que é muito importante é ter o preparo antecipado. Então, quando você sabe o que você vai comer durante a semana, não tem como fugir. Uhum. Então, eu falo, domingo, no sábado é o dia de fazer as compras, fazer a rotina de como que vai ser e ter tudo já no jeito. Pode ser congelado, pode ser fresco, pode fazer de um dia para o outro. Tem alimento que fica 3 dias na geladeira, tem alimento que você pode congelar e descongelar, que não vai ter problema nenhum de perder a parte nutricional. Então, não tem dificuldade, é só organizar e saber a forma como você vai preparar esses alimentos. Sim, e o pessoal se organizando, como a doutora comentou, finais de semana, acho que são os melhores dias, né, pra gente se organizar a nossa rotina ali semanal, já deixar preparado o almoço, o jantar, isso também facilita, né, o dia a dia e já deixa tudo preparado, a gente não fica com aquela preocupação, o que eu posso preparar ali no horário de almoço, sair daquela ideia, né, da alimentação saudável e até isso se bloquear e querer algo que seja mais prático, né, mais fácil ali para o dia a dia, buscar ali um fast food, alguma comida ali que seja mais prático, e ela se programando e se organizando para ter essa alimentação, para preparar essa alimentação ali para durante a semana, já se torna mais fácil para ela não fugir e deixar tudo pronto, né? Sim, é o que eu falo, a gente não proíbe, a gente pede para evitar certos alimentos, mas no final de semana tem que ter vida social. Às vezes tem um aniversário no meio da semana, tem um churrasco, tem uma festa, um jantar, tem que participar. A gente não tem que se privar da nossa vida social por conta de uma alimentação ou por conta de uma estratégia, às vezes, muito restritiva, né? Uhum. Então, a gente dá aquele direcionamento de ter uma vida saudável. Então, é um estilo de vida hoje. Não é você fazer uma dieta e falar, vou fazer 3 meses de dieta porque eu quero esse resultado e depois voltar a fazer o que você fazia antes. Não, o resultado você vai perder. É realmente mudar o estilo de vida
e saber as escolhas certas. Dá para viver tranquilamente. Legal. Doutora, e hoje em dia, assim, o pessoal me fizeram muitas perguntas sobre a questão de açúcares, né? Eles falam assim, vamos ficar 1 semana ou 2 semanas sem açúcar, ok. Mas aí, o que muita gente gosta de substituir? Ah, eu vou colocar um adoçante. Então, assim, qual seria o melhor tipo de açúcar para poder substituir aquele açúcar que é o ruim, que é o refinado, né? Que todo mundo fala. Olha o que eu falo para meus pacientes. O seu corpo quer açúcar, mas o seu corpo não sabe o que é açúcar. O seu corpo, ele quer um paladar doce. Então, tem muitas receitas doces que não é açúcar e nem adoçante. Então, eu posso dar um exemplo. A gente pode amassar uma banana, fazer um bolinho funcional, não vai açúcar. Você pode adoçar até com frutas secas e tudo mais, e não vai açúcar. O Damasco, a uva passa é uma opção, não é, doutora? Sim, é uma opção. Ele tem a dose dele de frutose, a frutose natural, mas você foge do açúcar refinado, que hoje já foi provado cientificamente que ele é uma substância super inflamatória, principalmente também para o nosso intestino. E essa vontade de comer doce, que é o que eu pergunto para todo mundo, pergunto para as mulheres, tem vontade de comer doce depois que janta, depois que almoça, tá na TPM, quer comer doce, tudo é motivo para comer doce. Mas isso é intestino. O intestino, as bactérias negativas do intestino, eles pedem doce. Porque a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Então, a gente deve fazer o quê? Equilibrar nosso intestino, deixar as bactérias positivas sempre mais do que as negativas, não dar alimento para as bactérias negativas, e assim você consegue também fugir dessa compulsão por doce, a ponto de você olhar para o doce e não querer. E tem um segredinho nosso também, né? Tem também substâncias fitoterápicas que ajudam bastante. E eu sou fã do fitoterápico. Eu não sei se ia me perguntar isso depois ou não, mas eu estudei nutrição por causa dos fitoterápicos. Então, o caminho que eu cheguei para praticar fitoterapia foi a nutrição. Então, a gente consegue driblar tudo isso sem fazer a pessoa sofrer. Porque se você vê ali o doce e não quer comer, você não vai ter sofrimento que você está sem o doce, entendeu? Exatamente. É uma área que é apaixonante, né, doutora? A parte de fitoterapia. E a gente vê os benefícios que trazem, né, para os pacientes. A resposta deles nos mostra e nos faz se tornar cada vez mais engajados a tratar cada vez mais os pacientes com a parte de nutracêuticos. E tem quem não acredita, aí eu falo só uma coisinha. Toma um chazinho de sene hoje e você vai ver o que vai te acontecer. Aí você vai me falar se você acredita ou não na fitoterapia. Não é? Então dá para associar muita coisa aí, equilibrar, ter vida saudável, sem sofrimento. Sim. Então, doutora, aqueles adoçante líquido não é recomendado, né? A gente recomenda stevia e xilitol. Certo. São os dois naturais, tá? Que não vai causar prejuízo nenhum à saúde. O xilitol, e tanto a stevia quanto o xilitol, tem pozinho, dá para fazer receita, dá para adoçar. Então, tem receitas que às vezes vai um pouquinho de adoçante, sim. Então, são os dois que a gente recomenda. Tá certo, doutora. E aí, a questão do glúten e da lactose, eles realmente são vilões? Ou a gente consegue ali trabalhar com eles? Ou é para um determinado paciente em específico que tem aquela certa intolerância, que aí realmente não precisa fazer o uso? Porque tem gente que leva no geral e fala assim, mesmo não tendo aquela intolerância, fala, não, eu não vou comer glúten, eu não vou tomar nada que contenha lactose. Hoje, muitos estudos mostram o seguinte: a lactose, sim, ela tem muitos pacientes que são intolerantes ou alérgicos à lactose. Isso já foi decorrente também de muitos anos, de muito industrializado, de você ter judiado do teu intestino e ter gerado hoje essa intolerância. Então, para pacientes intolerantes, deve fazer essa retirada. Temos também a enzima, né, para estar incluindo, por quê? Como eu falei lá no começo, a gente tem que ter vida social. Um dia você vai jantar na casa de alguém, vai ter um prato lá que tem um queijo, uma lasanha, ou você vai numa pizzaria. Então, você tem a estratégia aí da enzima lactase para ajudar na quebra dessa digestão. Beleza. Na questão do glúten. O glúten é o que dá o fofinho. Que deixa maciozinho os bolinhos, pães, né? Então, ele é super fermentado. Então, você vai
comer o glúten, vai acontecer o que com você? Você está fermentando ali a tua massa, vai fermentar seu corpo também. Sim. Ele alimenta também as bactérias negativas do intestino. Faz elas proliferarem, aumentarem Exatamente. A quantidade. Então, você faz a sua escolha. Você quer comer o seu pão, a sua torta, viver com glúten, mas viver com a barriga estufada. Sensação de estufamento, né? Aquele Sim. desconforto que aí a gente fica, se sente mal, parece que comeu muito e às vezes nem é tanto. O corpo inflamado, fibromialgia, dor em tudo quanto é parte do teu pensamento, do seu corpo. Articular, Sim. dedos, né? Gases. Mãos. Você vira assim, a pessoa bomba. A pessoa come e já tá soltando bomba. Então é questão de escolha. Minha estratégia nutricional, no princípio eu tiro, faço essa retirada. Estrategicamente o paciente vai sentir a diferença em todos os quesitos. A barriga fica murcha, você tem disposição, o corpo está menos desinflamado, tuas fezes está bonita, então a gente faz isso. Menos edema, retenção de líquidos, né? Tudo vai ficar redondo. Tá bom, tá tudo ok, porque na consulta eu já faço anamnese com tudo que a gente precisa ajustar. Ajustei, aí eu falo assim pro paciente, agora você pode comer um pão de manhã francês. Aí a paciente não quer mais. Não, eu tô com medo. Eu falei, então, continua do jeito que tá, vida saudável, estrategicamente, um dia vai tomar um café da manhã com a família, pode comer sim um pão com manteiga, um pão com ovo, sempre colocando uma proteína junto, vai sair à noite, vai em restaurantes bons, vai viajar, tem vida. Não é isso aí que vai também fazer perder todo um tratamento. Né? É só ter o recurso também, né, doutora, das suplementações para estar auxiliando, né, quando sair dessa rotina. Sim. E hoje também tem outras opções, que né, tem muitas pessoas que fazem o pão sem glúten, sem a lactose, que a gente pode estar tendo em casa, porque eu falo assim, né, meu pessoal, quando eu tenho em casa, eu quero comer aquilo que eu tenho. Então, se eu não tenho, eu não quero. Sim. Porque eu quero o que é prático, né? Agora, se a gente tem um pão sem glúten, sem lactose, um bolo sem açúcar, sem glúten, sem lactose também, já facilita. A gente pode estar ali quebrando aquela vontade e tendo uma opção saudável. Olha, o que eu falo para todas é o seguinte: não foca naquilo que você não pode comer. Esquece, você não pode comer, deixa esquecido. A gente foca naquela monte de coisa que a gente tem de opção. Então, pão sem o glúten é sem farinha branca. Mas a gente tem pão com farinha de mandioca, pão com fécula de batata, pão de mandioquinha, pão de abóbora, o pão mesmo cetogênico, que é só o ovo, peito de frango desfiado, bastante tempero, coloca fermento, coloca na travessinha, coloca no air fry, já vira um pão que você faz ali quentinho todo dia de manhã. Então, é levar esse conhecimento e saber que tem opção. A gente não fica sem opção. Tem demais e dá para viver sem tranquilamente. Legal, doutora. E uma outra pergunta também que me fizeram bastante é a ansiedade. Hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham ali, já ficam ansiosas durante o dia por conta do trabalho, é o estresse e acaba descontando na comida. A parte dos nutracêuticos com fitoterápicos, eles ajudam a diminuir essa ansiedade, aí essa compulsão, essa vontade de comer, né? Às vezes até voltada até para uma depressão. Os fitoterápicos também podem ajudar nessa parte? Ajudam muito, muito e acaba ajudando além da compulsão alimentar. Então, a gente sabe que muitos dos transtornos alimentares vêm por meios da emoção. Por isso que eu gosto de tratar o paciente já desde a parte emocional para depois chegar na questão do emagrecimento. Então, eu falo, a gente regula o paciente na questão emoção. Com isso, ele vai tirar sua compulsão, vai ter noção do que ele está colocando para dentro dele e depois o corpo saudável é o bônus que você tem lá no final. A gente trabalha com fitoterapias que não dão sono, que deixam o paciente muito mais tranquilo, para tirar a ansiedade de TPM. Inclusive, aí, muitas vezes eu pergunto, quando eu percebo já que a paciente é nervosa, é estressada, a gente já coloca nas formulações aí, por exemplo, a rhodiola rosa, que é para melhorar o humor. O paciente chegou sisudo assim e a gente já sabe que ela é meio nervosa, vamos colocar a rhodiola rosa. Balançando a perninha, o pezinho. Aí nas próximas consultas eu falo assim, já perceberam que você tá mais leve e tal? Ah, no meu trabalho já perceberam. Aí umas outras,
Teu marido já percebeu? Já percebeu, já tá querendo vir. Então, tá trazendo marido, mãe, filho, Ai, que todo legal. mundo pra gente começar a equilibrar a parte emocional. Então, tudo isso tá englobado na nutrição e na fitoterapia. E aí também tem a questão dos fitoterápicos para ajudar a regular o sono. Né? Então, com a vida agitada hoje, como que é teu sono? Porque se você não tiver um sono reparador, o seu dia também não é bom. E cada 1 hora, exemplo, que você fica sem dormir, no final de 7 dias você tem uma noite perdida de sono. E isso acumulando ao longo do tempo, você se torna uma pessoa quase insuportável. É, porque vai acumulando, vai causando estresse, né? Não Sim. descansou direito, já acorda no dia seguinte com o cortisol alto, Sim. estressado. Não, aí sobe cortisol, aí dá pico, 3 horas da manhã acorda, não sabe porque tá acordando, não consegue dormir, aí o cortisol não consegue fazer emagrecimento, aí na cirurgia o cortisol sobe, prejudica a cicatrização, é tudo assim, ó. Vai virando uma bola de neve, não Isso. é, doutora? É uma engrenagem, né? Nosso corpo é muito inteligente. Nosso sistema é inteligentíssimo. Ele tem os escapes. E aí é onde a gente tem que saber por onde vai. Sim. E entrando no assunto da cirurgia plástica, doutora, eu gostaria que a doutora conversasse um pouquinho com a gente e explicasse o quanto é importante a gente se preparar para fazer uma cirurgia plástica, né? Porque se a gente está fazendo uma cirurgia plástica, às vezes mantém aquele hábito alimentar ali errado e o pós-cirúrgico, dali a pouco ela vai voltar tudo o que era antes, se ela não se reeducar, né? Ó, por que a gente fala em preparo para a cirurgia plástica e a gente não fala em preparo de outros tipos de cirurgia? A cirurgia plástica é programada. Você se programa para fazer uma cirurgia. Se você tiver uma programação, de repente, vou ter que fazer uma esterectomia, algum outro tipo de cirurgia, a gente faz esse preparo também. Mas a prática da cirurgia plástica hoje funcional, porque é um conceito onde a gente prepara o paciente de dentro para fora e a gente trata o paciente também com a mudança de estilo de vida, porque vem a parte emoção, a parte alimentar e a parte também da atividade física. Então não adianta o cirurgião ir lá fazer a parte dele, que é tirar excesso de pele, fazer enxertos, e o paciente não dá estrutura depois para segurar esse corpo, essa cirurgia na questão da atividade física. Esse preparo é um preparo metabólico. O que é isso? A gente vai elevar todos os níveis de vitamina do seu organismo para ele estar preparado para o processo de estresse da cirurgia. Então, é o que eu falo. Você está num combate, você tem, vou dar um exemplo da B12, 800 soldados, ou na referência normal, 200 já é normal também. E você tem 200 soldados. Qual equipe você chama para te defender? É de 800. Então, no processo de cicatrização, porque não é só onde fez aquele bisturizinho com aquele pontinho que você tá vendo. O seu corpo inteirinho foi passado uma cânula, foi descolada a sua pele, foi feito várias manobras. O corpo inteirinho precisa cicatrizar. Então, para onde que eu vou? Eu vou pro teu coração que precisa bater, teu pulmão que precisa respirar, teu rim que precisa filtrar, né? Teu fígado que precisa limpar, teu intestino precisa funcionar, e aí também eu preciso mandar gente lá para fazer a cicatrização. Então fica tudo muito dividido. Então o que acontece? A gente sobe esses níveis, fica num nível adequado o paciente, ele tem um pós-operatório muito mais tranquilo. Eu faço a modulação intestinal antes, então aquele ressecamento de intestino, a gente já consegue antecipar isso. Que é do pós-cirúrgico, Que não é do pós-cirúrgico, doutora? por conta dos antibióticos, das codeínas, por remédio de dor. Anestesia. Da anestesia. Então, a gente já consegue que a paciente não passe por esse estresse também intestinal. E as fezes, ficou mais de 3 dias dentro de você, ele já se torna tóxico para o seu corpo. Então, você acabou de passar no processo cirúrgico, e eu já vi relatos de pessoas que, na última cirurgia eu fiquei 5 dias sem evacuar, 6 dias sem evacuar. Algumas chegam até a ponto de ter que fazer lavagem. Então, isso, gente, com certeza, mais do que absoluta, não acontece com os pacientes que a gente faz esse preparo. Outra coisa, eu coloco os níveis de vitamina a ponto de essa cicatrização ficar já mais bonita, você ter mais aderência de pele, a gente cuida dessa pele antes. Recuperar mais rápido. Recupera mais rápido. Aderência de pele também. Menos inchaço, menos edema, menos chance de fibrose. Então, a paciente que passa por um processo desse, um preparo
antes, ela vai ter um sucesso na cirurgia, um resultado, assim, significativo. Que a doutora também faz o pós, né, doutora? Porque às vezes tem pacientes que tem aqui, mesmo às vezes fazendo alguma suplementação, alimentação adequada, faz o efeito rebote, que aí começa a cair cabelo, unha fraca. Então, aí a doutora já entra também com a parte de suplementação para auxiliar nesse Sim. pós, né? Essa suplementação continua, inclusive um pós até mais extenso, 30 dias, 60, 90, com novos objetivos, porque a paciente já pode estar ganhando massa muscular, e tem a suplementação também para ajudar nessa massa muscular, nesse novo estilo de vida. E hoje a gente tem até fosfolipídios de caviar para trazer beleza, firmeza para a nossa pele. Então, são substâncias que fazem parte também do meu protocolo de cirurgia plástica funcional. Deixar, assim, as pessoas não só com a aparência da cirurgia, pele, cabelo, unha, num geral. Legal, doutora. E, doutora, na parte do jejum intermitente, hoje em dia tem sido muito falado sobre isso. Tem pessoas que praticam isso sem uma orientação, né, de um profissional, e acaba que depois prejudicando, né? E a gente vê assim que tem o jejum intermitente, que é o metabólico, tem algumas diferenças desses jejum. Tem alguma indicação específica? Qualquer pessoa pode fazer? O que a doutora aconselha? Primeira coisa, o jejum é um outro tipo de planejamento estratégico, né? Então, tem pessoas que podem sim, tem pessoas que não podem. A saúde tem que estar em níveis adequados para não ser prejudicial. Porque como que funciona? Você tem uma janela de alimentação, em geral, de 8 horas, né? E um jejum aí 16 horas, quando a paciente consegue aderir a 16. Quando começa, ela começa com menos horas. Em geral, a gente já, naturalmente, já faz aí na noite um jejum aí de 12 horas. Que é o quê? Jantar até as 8 da noite, que isso já é para todos. O jantar tem que ser até as 8 da noite. Independente de fazer o jejum ou não, o importante é jantar até as 8 para depois poder... Sim, porque os nossos órgãos precisam descansar. A única coisa que vai funcionar é nosso fígado, que vai ficar fazendo a detoxificação à noite, nosso cérebro, enfim. Estômago, intestino, não, e nem bexiga, tá? E geralmente as pessoas acham que acorda porque quer fazer xixi, é o contrário, né? O cortisol sobe, você acorda, e como você já acordou, você vai no banheiro. Então é isso. E aí a gente já faz esse jejum, de manhã quebra jejum. Tá, vai fazer um jejum maior. Não vai quebrar de manhã e vai seguir até na hora do almoço. Da meio-dia às 8, essa janela de alimentação. Tem que ser uma alimentação balanceada. Não vai fazer ela também restritiva, porque a gente tem que ter todos os nutrientes. Tem que ter a proteína, tem que ter o carboidrato, tem que ter a gordura. Então, é estratégia que eu gosto de fazer quando? No meu modo de trabalhar. No final de semana você exagerou um pouquinho, na segunda-feira você vai fazer um jejum intermitente, tá? No final de semana você vai viajar, vai numa festa, na sexta-feira você faz o jejum intermitente pensando em equilibrar calorias. Mas fazer todos os dias, tem que estar sempre suplementando para não cair muitos níveis de vitamina também. Porque aí o que acontece? Depois, com o tempo, realmente, aí começa a cair cabelo, começa a ter outros prejuízos também para a saúde. Sim. E é importante sempre ter um acompanhamento também de um nutricionista, né, doutora, para não fazer sozinho, porque às vezes pode até desencadear ali uma glicose baixa por conta da falta do alimento, aí fica fraca, dá aquela sensação de desmaio, né, e aí dá outras intercorrências que acaba sendo pior. Não, e você acaba perdendo massa muscular também, você entra no processo de sarcopenia muito mais fácil, então a gente tem que saber o porquê que você está fazendo. Agora, vamos falar aí de uma pessoa obesa que precisa perder gordura. Então, aí eu entraria, sim, como forma estratégica, como falando, né? Um jejum intermitente, com uma cetogênica, que vai estar com bastante proteína, acompanhada, com as vitaminas todas suplementadas e isso estando também no máximo com 3 meses. Não é um estilo de vida, tá? A cetogênica não pode ser. Mesmo porque ela traz alguns efeitos colaterais assim muito chatos. Uma delas é a litose. Então, ninguém quer viver assim, né? Doutora, e agora um assunto bem polêmico. Sobre as canetinhas emagrecedoras. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre os efeitos colaterais, os benefícios que elas trazem, se realmente está trazendo esse emagrecimento saudável, que é o que todo mundo está buscando, né?
Como nós havíamos falado sobre emagrecimento saudável, tem que ter alimentação saudável. O que acontece? Eu tenho sim pacientes que estão fazendo uso das canetas. Por quê? Porque o médico especialista, eles não fazem planejamento alimentar. O direito, o dever do nutricionista é fazer o cálculo energético da alimentação. E é só o nutricionista que pode fazer isso. Então, só voltando num gancho do porquê que eu tenho esses pacientes. O médico, ele passa a orientação. Então, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, pode isso, isso, isso. Mas muitas pessoas não sabem o que comer, a hora que comer, vou treinar, o que eu posso fazer no pré-pós. Então, eu tenho, sim, pacientes que estão sendo acompanhados por médicos que estão fazendo uso das canetas. Eu vou falar do que eu estou vendo. Hoje eu peguei o resultado de exame de uma paciente minha e eu até liguei para ela, falei, você não está passando mal? Porque ela está no quadro de hipoglicemia. Ela falou, vou treinar, tô cansada. Eu falei, então você vai falar com o seu médico para mexer nessa dose, porque tá muito baixa a tua glicose no teu sangue. Então reduziu muito o açúcar no sangue. Com isso, está também com deficiência de vitamina B12, está com deficiência de vitamina D, e é onde pode também alterar depois a glândula da tireoide. Afetou a glândula da tireoide, mexeu no teu metabolismo. Mexeu no teu metabolismo, já mexe em outros setores também hormonais. Então, tem que ser avaliado qual que é o grande risco de saúde que a pessoa tem em não fazer e fazer. Que é a mesma dosagem, mesmo peso na balança do bariátrico. Tá? É questão de saúde, eu preciso para a minha saúde, faz a estratégia que o mercado lançou para isso. Não, nossa, eu já vi paciente querendo tomar 3 doses para emagrecer 3, 4 quilos muito rápido e achava muito mais fácil. Mas depois, eu também estou com um paciente com efeito rebote. Ela perdeu 14 quilos em 2 meses. Só que ela ganhou. Não, ela perdeu em 4 meses 14 quilos. E em 2 meses ela ganhou 16. E aí acontece o quê? Já mexeu no metabolismo, já a paciente já fica frustrada, já mexe no emocional. E aí a gente já tem que fazer um trabalho já de formiguinha novamente para reorganizar essa casa. Então, daqui a uns anos a gente vai saber realmente o que vai acontecer. É como eu falo. Tem pacientes que é necessário, porque está no nível de obesidade mórbida já, então, ou faz o infarto e morre, porque a gente já sabe que a obesidade traz muitos prejuízos para a saúde, principalmente cardiovascular. Então, tem que ser consciente. E a gente tem hoje substâncias, né, que naturais. A gente já sabe, naturais, que está fazendo o mesmo mecanismo de ação, mesmo naturalmente, tá? Reduzindo o peso devagar, sem a pessoa ficar sem comer. O que acontece? Ele inibe o hormônio da fome, a pessoa toma uma xícara de café no dia e já não come mais nada. Tem o efeito também do mal-estar, porque o processo digestivo se torna muito, muito lento. Paciente que vai fazer cirurgia, a gente tem que suspender com 21 dias. Eu suspendo com 30. Por quê? Porque já deu problema em centro cirúrgico, isso lá no passado, tá? Porque agora já foi avaliado isso. De ter uma aspiração, né, por resto de alimento ainda no estômago. Então, essas coisas ninguém fala. Né? A gente só sabe porque tá ali, realmente é polêmico, então é o que eu falo, a gente tem que tudo ser dosado porque a indústria soltou para o benefício do diabético. Aí viu que o diabético emagreceu, mas e o paciente que não tinha problema aí com a glicose? Né? Então tem que avaliar. E não adianta, né, doutora, fazer o uso das canetinhas e continuar com o mesmo hábito alimentar, porque aí vai parar de fazer o uso da medicação, continuando com o mesmo hábito alimentar, com o mesmo estilo de vida, consequentemente vai voltar a ser como era antes. Exatamente isso. Em todos os âmbitos isso. Se você voltar a fazer e comer o que você comia, você vai ter o efeito da vida que você tinha antes. Agora, o problema disso é que como não tem apetite, a pessoa nem lembra que tem que comer. Aí quando volta o apetite, ela lembra que tem que comer. Aí um pouquinho que come, se tiver com a tireoide desregulada, gerou um hipotireoidismo e aí é onde você tem um reganho de peso, entendeu? Doutora, e sobre a dieta detox? A doutora tem experiência com essa dieta? O que a doutora pode nos orientar sobre isso?
Ó, a dieta detox, a gente faz também como uma limpeza. Não é que vai fazer uma detoxificação, não. A detoxificação mesmo, ela vai muito além de uma dieta. Então, a gente faz como? Uma dieta detox no início, para limpar o corpo dos carboidratos, das carnes, porque a gente sabe que a carne fica aí 24, 48 horas, às vezes, para ser digerida pelo intestino e tudo mais. Então, a gente faz uma dieta aí à base de plantas e vegetais para fazer essa limpeza no teu organismo, mas não que vai limpar, curar e nada disso, tá? Uhum. A gente só vai fazer essa limpeza mais intestinal. Mas foi batizado como dieta detox por um meio aqui comercial. Agora vamos falar de detoxificação, que vai muito além disso. Aí seria um tratamento, principalmente para limpeza hepática, né? E muita limpeza também de metais pesados. Então a gente está hoje à frente de muitos agressores, né? De xenobióticos, que seriam o quê? Desodorantes Com alumínio. com alumínio, esmaltes de cores escuras, alguns batons, maquiagens. Então, tudo isso como agentes agressores e que em exames de sangue já dá para a gente saber se o paciente está com essa contaminação aí por mercúrio, por alumínio e alguns outros tipos de minerais. E também na questão do fígado. Um paciente que de repente consumia muita bebida alcoólica, está com o fígado muito inflamado, então a gente tem condição hoje de fazer uma detoxificação e dar aí um pouquinho de mais de qualidade de vida para esse paciente. Então aí a gente entra com nutracêuticos e algumas substâncias que a gente já conhece, né, como cardamariano, para fazer essa detoxificação. Então tem carvão ativado, tem o cardamariano, tem algumas outras vitaminas que ajudam nessa metabolização aí. Mas a dieta em si, suco detox, chá detox e tudo mais, isso aí é uma limpeza imediata, não é tratamento. Sim. E doutora, sobre a dieta low carb, como que ela funciona? A low carb, ela tem menos quantidade de carboidrato no nosso cálculo diário. Então, vamos lá. Então, a gente tem a dieta normocalórica, que a gente equilibra esse paciente com os carboidratos, proteínas e lipídios na forma equilibrada, equilibrada normal. A low carb, a gente diminui e tira esse carbo. Em geral, tira o carboidrato da noite, coloca um pouco de carbo de manhã, um pouco na hora do almoço, os carboidratos das frutas nos lanches, mas tira a da noite. Então, essa é a dieta low carb. E entra com mais proteína. Entra com mais proteína. Então, a gente não só retira, a gente faz essa substituição. Que dá também depois para quase virar uma cetogênica, que no caso aí tira totalmente o carboidrato e inclusive os carboidratos dos vegetais também, que a gente sabe que os vegetais que são debaixo da terra, ele tem maior quantidade de amido, Então, por isso que a gente acaba retirando também, que também é uma estratégia para emagrecimento, fazendo seu corpo entrar em cetose. Já enganchei já low carb com cetogênica, porque tem muita gente que não sabe essa diferença, Sim, né? Exato, e doutora. nem sabe o propósito. Então, a cetogênica faz o corpo entrar em cetose, que é onde você vai usar a sua energia da gordura. Reserva, né? A sua reserva de gordura, tá? Então, os corpos cetônicos é o que vai fazer esse consumo. Na low carb, não. Vai fazer o consumo por ATP normal, só que aí vai dar também uma diminuição de gordura e também uma desinflamação do corpo. Obrigada, doutora. Foi muito bem explicado. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas aí a seguir ali se está querendo fazer uma dieta, a se orientar melhor e seguir de uma forma mais, vamos dizer assim, saudável, né? Sim. E segura também, Sim. Que é importante. Agora, uma outra questão é para quem quer ganhar e quer hipertrofiar. Aí esquece cetogênica, esquece low carb, porque aí tem que colocar o carboidrato, porque senão também não forma músculo. Então, achar que só proteína forma músculo, não. Precisamos da proteína, mas vai precisar do carboidrato. E carboidratos bons. Mas, por isso que tem muita coisa para conversar. A alimentação hoje tem várias opções, várias fases da vida. Falando de mulher, a mulher é feita de fases. Eu falo que dentro de um mês nós temos muita fase. Dentro de uma vida, a mulher é feita de fases. Então, ela tá de um jeito hoje, mês que vem, ela pode ser que ela já esteja de outro. Esse acompanhamento tem que vir, porque passou de 40 anos, baixa
baixa todo o metabolismo, a gente diminui síntese de colágeno e tudo mais. Hormônios, né, doutora? Os hormônios. Que até mesmo os fitoterápicos podem dar uma equilibrada, né? Nossa, eu tenho as pacientes já no climatério, na menopausa, que conseguiu eliminar mesmo todos os sintomas de menopausa com os nossos fitoterápicos. Então, tem médicos hoje que tem um conceito de não fazer a reposição hormonal por conta de hereditariedade de câncer e tudo mais. Então, a gente respeita e consegue fazer a inclusão na fitoterapia. E diminuir também aqueles sintomas, né, que a mulher sofre tanto. Sofre muito, sofre com os calores, sofre com a insônia, ressecamento de pele, mau humor, perda de massa muscular. Então, a gente ajuda a passar essa fase. E é uma fase longa da vida da mulher, que pode durar até 7 anos. E o quanto antes fazer o tratamento, recorrer a esses fitoterápicos, melhor, né? Para ela ter um bom estilo de vida, né? Uma boa qualidade de vida. Então, a gente faz também toda essa associação para ajudar também no ganho de massa, nutracêutico para ajudar também na libido da mulher. Então, tudo isso, eu entro na minha consulta perguntando para todas, porque algumas ainda têm vergonha de falar. Então, a gente aborda todo esse conteúdo, né, que a gente precisa. Porque na hora da prescrição, como a gente tem a liberdade de fazer tudo personalizado, a gente faz aí uma teia, né, de informações, e a gente vai, tanto que eu não faço a prescrição no momento da consulta. Depois a gente vai e organiza tudo, porque certas vitaminas servem para uma coisa, servem para outra, servem para outra. Então a gente joga aqui nessa fórmula. Aquilo serve para isso, mas dá para jogar aqui, dá para tomar de manhã, essa aqui dá para tomar na hora do almoço, essa aqui dá para tomar à noite. E uma coisa que eu falo, não que eu seja uma pessoa, vou falar profissional, que não vejo o alimento e vejo sim só os fitoterápicos. É que nosso corpo hoje não dá conta de absorver tudo. Então, as células já estão inflamadas, né? Inflamadas, nosso corpo já está, a maioria, o intestino por desbiose, porque desde a primeira infância, esse intestino foi detonado com industrializados, lanche na escola, desde quando vai levar os lanchinhos, os bolinhos industrializados, os sucos, os Danone e tudo mais, tem muito aditivo, corante, e aquilo já vai prejudicando o intestino da criança. Então, a criança, ela tem uma microbiota formada até os 3 anos de idade. Passou disso, é aquilo que a gente vai levar. Então, a gente sabe que antigamente não tinha tanta informação que a gente tem hoje, não tinha tantos pais com essa informação. Vai gastar um pouquinho de tempo para descascar o que a gente fala, né? Descascar o alimento, colocar fruta mesmo, fazer ali o suco natural. De repente, a indústria está trazendo tudo pronto, mas tem um prejuízo na saúde depois. Então, tudo isso gera depois aqui nessa nossa fase adulta. E por isso que tem muita gente, muitas mulheres que estão entrando na menopausa precocemente. Está entrando precocemente. Muitas. Na verdade, 44 anos acima, ela pode estar entrando no climatério, mas já tem algumas com sintomas já desde os 39 anos, né? E com esse corpo inflamado, algumas estão fazendo, já tendo que fazer a esterectomia, forçando já essa menopausa precoce. E é triste isso, porque perde sim a qualidade de vida se não for procurar ajuda de profissionais, né? Então, a atividade física vai ajudar muito na produção hormonal, musculação para ajudar na formação de músculo, mas eu falo, não necessariamente você tem que entrar numa academia, você pode fazer uma academia, você pode fazer uma dança, você pode relaxar sua mente num beach tennis, você pode fazer uma natação, você pode fazer um pilates, se movimentar. Para estar estimulando a produção desses hormônios que a gente tanto precisa. E chegar bem, porque o que a gente quer é chegar a 70, 80 anos, com a cabeça ativa, memória, andando, né, com tudo em funcionamento. E dá, viu? Dá, é só se cuidar, né, doutora? A gente tem fazer uma academia, uma boa alimentação, porque eu sempre falo isso, o que sustenta os nossos ossos são os músculos. Se o nosso músculo está forte, a gente vai chegar numa velhice ali sem ficar acamado, sem ficar numa cadeira de roda. Então, isso é importante. A atividade física, eu falo, não é só por questão de estética, é por questão de saúde. Né? E uma coisa leva a outra, porque se você tem um corpo que você consegue andar, você consegue movimentar sua mente também. Então, você tá já evitando já um monte de doença aí mental, né? E outra coisa, né, que a gente acabou também fugindo lá no começo lá, da nutrição na saúde mental. Nossa, dá um outro podcast, eu acho, hein, gente?
Tem muita gente com diagnóstico de depressão e simplesmente está com deficiência de vitamina. Já vamos marcar para o próximo, ó, assunto para o próximo podcast. A alimentação é maravilhosa, dá para falar sobre bastante coisa assim. Legal, doutora. Bom, doutora, eu quero lhe agradecer por esse bate-papo incrível, cheio de informações, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas aí no seu estilo de vida, nos seus hábitos alimentares, na sua reeducação alimentar, que com esse bate-papo eu acredito que muita gente vai mudar, né, seus hábitos alimentares ali e ajudar muita gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Qualquer dúvida aí, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas, pode perguntar e a gente responde sim. Obrigada, Tá bom? doutora. Muito obrigada a todos. Convido a todos vocês que estão nos assistindo a compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares e a se inscreverem no nosso canal. E lembrem-se, cuidar da saúde é um ato de amor próprio. Até o próximo episódio. Beijos!